Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, vamos falar mais de Vasco da Gama. Quero falar também dos jogos da Copa do Brasil, né? Porque a gente acompanhou hoje o sorteio e quem avança, amigo, pega 4.300.000 reais. Mas tem muita gente falando sobre o balanço apresentado pelo Vasco, Clube de Regatas Vasco da Gama, e pela Vasco SAF. A Vasco SAF pegou mais de 700 milhões de reais de dívidas. E eu quero trazer um trecho, né, um corte da entrevista que eu fiz com o presidente Jorge Salgado, falando sobre a questão política do Vasco e a questão da SAF, das dívidas também. E ele conta quantas empresas no mundo foram procuradas para se tornar parceira do Vasco numa SAF. Vou contar tudo isso para você depois que você se inscrever no nosso canal. Se ainda não é inscrito, é o Wellington Campos FC, esse vermelhinho aí embaixo, é só clicar nele, vai lá, dá o joinha também para fortalecer, clica no sininho, na palavra todas, para receber todas as nossas notificações e ficar por dentro das notícias do esporte, do futebol, principalmente do Vasco da Gama. Tá bom? Depois da vinheta, eu volto. Roda a vinheta! Muito bem, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Antes de trazer o Jorge Salgado uma vez mais, eu quero falar do seu sorriso muito mais bonito com os trabalhos da doutora Camila Paz, uma ótima cirurgiã dentista e sua equipe especializada em harmonização orofacial. É o seu sorriso maravilhoso. Acompanhe o trabalho dela nas redes sociais. E faça contato também pelo telefone do consultório 62999552392. O telefone está aí na tela para você. Bem, eu bati um longo papo com o presidente Jorge Salgado nesse dia 1º de maio e falei sobre eleição. Presidente, o senhor é candidato à reeleição do Vasco da Gama? Olha o que ele me respondeu na hora. Não, se eu tiver que responder agora de bate-pronto, eu não sou candidato. Mas você pode estudar. Mas é muito cedo ainda para a gente ter qualquer decisão em relação a isso. A eleição é em novembro. Né? A eleição é só em novembro. Eu acho que a definição do quadro eleitoral vai se dar na metade do ano, mais ou menos, julho, agosto ali vai ter definição. A gente vai estudar o quadro eleitoral, vamos ver quais são os candidatos e vamos ver também como é que a gente vai se posicionar como situação para essa eleição. E o senhor está satisfeito com tudo que foi feito com a SAF? O torcedor às vezes acha que não foi legal, um ou outro. É um ano político, a gente entende isso. Mas um homem que tem a caneta, que várias vezes bateu na sua porta, chegando um papel, mais uma conta, mais uma dívida e tudo. Qual o balanço que o senhor faz hoje para o torcedor do Vasco, para o sócio do Vasco, Jorge Salgado? Olha, sinceramente, o balanço é extremamente positivo. Se você imaginar, parece... Às vezes eu não acredito no que eu estou vendo e no que está acontecendo atualmente. Estou te dizendo isso porque há 2 anos e meio atrás, quando eu assumi, nós tínhamos mais ou menos 5 meses de salário atrasado, o clube na 2ª divisão, sem cota de televisão. Sem time. Sem time, o time tinha acabado de cair, eu fiquei com custo de 1ª divisão, com receita de 2ª divisão. O endividamento pulou de 600 e poucos milhões para 850 milhões, a receita caiu para 130, 140 milhões, então a tragédia era um caos administrar o Vasco. Dormia pouco, vou te dizer. Acordava de madrugada, sonhando com conta. O Wellington foi muito duro resolver os problemas, mas aos poucos e com muita resiliência, com muita persistência, montei uma equipe também de primeiríssima qualidade, modéstia à parte. Eu acho que a gente conseguiu ter a melhor diretoria do Vasco dos últimos anos, com certeza. A gente reformulou várias coisas, fiz uma reforma administrativa
Infelizmente, me custou, mas eu tive que dispensar mais ou menos 200 funcionários. Eu tinha uma folha absolutamente irreal. Impagável. Impagável. Tinha 720 funcionários. O nosso complexo opera com bastante menos gente. Enfim, tive que renegociar as dívidas do Vasco, tive que renegociar dívidas com jogadores, tive que montar um time com 9 dias, 10 dias entre a primeira e a segunda divisão. Então foi muito, muito difícil. O segundo ano já começou a melhorar com a perspectiva, a partir do momento que a gente tomou a decisão de fazer a SAF. Então a gente preparou o clube do ponto de vista de governança, do ponto de vista de processos internos, para abordar os investidores que estivessem interessados em investir no Vasco. E a gente teve sucesso. A gente pesquisou mais ou menos, endereçou cartas a mais ou menos 60 investidores pelo mundo inteiro, no mundo inteiro. No final vieram mais ou menos 26 respostas, ficaram mais ou menos 12 interessados, foi diminuindo até que a gente conseguiu fazer esse acordo com a SAF, que foi um acordo, a meu modo de ver, bastante bom e vantajoso para o clube. Se você imaginar que eu consegui transferir 700 milhões para a responsabilidade da SAF de dívida e receber uma injeção de capital de 700 milhões, não é brincadeira o que a gente conseguiu, não. E ter ainda 30% de ação da SAF. Então eu acho que, modéstia à parte, eu acho que a gente marcou um gol de placa. E não tenho dúvida nenhuma que todos os clubes, na sua grande maioria, diria 90%, vai caminhar nessa direção. É o dinheiro novo que entra, né, presidente? Além do dinheiro novo, você está profissionalizando e melhorando a gestão do futebol, separando da política do clube. Esse que é o detalhe. Para a gente fechar, presidente, te agradecer essa ótima entrevista esclarecedora e te desejando boa sorte para a sequência desse campeonato brasileiro. O que você queria falar para o torcedor, chamar para o cara ser sócio do Vasco? O que o senhor queria dizer? Eu queria fazer um apelo chamativo, dizer que o vascaíno deveria ser um sócio proprietário do Vasco, um sócio estatutário. Por que isso? Porque ele vai contribuir para a melhoria da associação. O que é essa melhoria? A gente vai ter equipamentos melhores na sede da Lagoa, na sede do Calabouço, vai ter mais competitividade nos esportes olímpicos. Esse ano a gente está retomando o basquete, já estamos disputando o campeonato nas categorias de 14, 15, 16 anos. E no segundo semestre vamos começar novamente a competir na NBB. Natação, nós estamos competindo mais ou menos em 12, 13 já esportes olímpicos, todos eles autossustentáveis. E essa vai ser a nossa direção. Está faltando ainda a gente ter a certidão zerada de pagamento de impostos, que está na reta final. E assim que a gente tiver, nós vamos captar recursos via incentivo fiscal para financiar um time forte de basquete, um time forte de futsal, um time forte de voleibol. Então, a nossa direção é essa, é fortalecer os esportes olímpicos, proporcionar mais conforto para o sócio, tanto na sede do Calabouço quanto na sede da Lagoa. A sede do Calabouço já foi totalmente recuperada. Maravilhosa. A sede da Lagoa está sendo totalmente recuperada depois de não sei quantos mil anos. Agradecer ao nosso querido Zé Colmeia com sua turma. Um trabalho extraordinário do Zé Colmeia com a nossa turma, com a turma dele. Eu tive lá com o Zé ontem, domingo, lá na Lagoa. Então, a gente está bastante... Sabe que eu já doei várias vezes, presidente? É mesmo? Espetáculo. Eu compro as rifas lá para ajudar, porque eu... Tem que ajudar. Cara, e os caras não têm nenhum interesse político, é coração vascaíno. Coração de vascaíno. Você sabe muito bem que é isso que inspira as pessoas. Eu procuro inspirar um pouco aí também as pessoas, porque eu sou um doador antigo do Vasco. Eu sei. Todo mundo sabe que na hora do sufoco
Liga pro Jó. É o banco JS que entra em campo. Ele continua aberto ou está fechado agora? Agora o clube está andando sozinho, não está precisando de recurso. Estamos com salários absolutamente em dias, pagamento de impostos em dia. Então é um novo Vasco. Eu estou muito otimista com o futuro do Vasco. Se a gente tiver juízo, se a gente tiver bons presidentes, eu vou deixar um legado e quero que as pessoas que assumam lembrem desse legado, para a gente não cometer erros aí do passado. Que a gente não tem nenhuma necessidade de endividamento. A gente pode viver com as próprias pernas, se tiver juízo, se tiver responsabilidade. Então, o presidente Jorge Salgado falando, né, das dívidas, como foi esse trabalho dessa parceria com a SAF, e o Vasco satisfeito, né, passou para a SAF mais de 700 milhões de reais de dívidas. E vai voltar o basquete, hein? No segundo semestre, o Vasco volta a disputar o melhor basquete do Brasil e sempre teve times fortes de basquete. O que você acha? Você gosta do basquete? O Vasco está certo em voltar com o basquete também? E eu estou achando que o Jorge Salgado vai ser candidato à reeleição, sim. Até por causa de tudo que ele falou a respeito do estádio de São Januário. O que você acha? Deixe o seu comentário aqui para a gente. Muito obrigado pela sua participação, viu? E quero que você se inscreva no nosso canal, se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC. Esse vermelhinho aí embaixo não paga rigorosamente nada. Dá um joinha, que é para fortalecer o nosso trabalho. Peço também para que você se ligue aí, né? E mande esse link para vários vascaínos, dando aquela força para o nosso canal e pedindo para se inscrever também. Muito obrigado à doutora Camila Paz, um ótimo trabalho de harmonização orofacial, seu sorriso muito mais bonito. Faça contato com a equipe dela, 62999552392, lá em Goiânia. O telefone está aí na tela para você. Um forte abraço, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.